Vamos abrir a Bíblia, então, no Evangelho de João. Como eu disse, o meu evangelho preferido é o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos com um propósito, contando a genealogia de Jesus, contando os milagres de Jesus, parábolas. Mas o Evangelho de João, ele começa diferente. Vocês sabiam que o último livro da Bíblia que foi escrito foi o Evangelho de João, entende? Embora o Apocalipse seja o último livro da Bíblia, mas não foi o último livro que foi escrito. O último livro que foi escrito foi o Evangelho de João. O Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, mas o Evangelho de João, escrito por João também, foi escrito depois que João saiu da ilha de Patmos e foi morar na cidade de Éfeso. E ali na cidade de Éfeso, João cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Imaginem, quem cuidou da mãe de Jesus? Porque Maria não tinha outro filho, era só Jesus. Quem ia cuidar dela? Ela não tinha marido, porque José já tinha morrido. Agora o filho que ela tinha morreu também. Por isso Jesus na cruz disse para Maria: eis aí o teu filho. E olhando para João disse: eis aí a tua mãe. E João entendeu e cuidou de Maria depois que Jesus morreu. Queridos, João, o discípulo amado, o mais novo dos discípulos, e é o que viveu mais tempo. Então ele escreveu o Evangelho de João com um propósito diferente, porque no tempo dele já começaram a surgir heresias, doutrinas erradas, uns não aceitando a divindade de Jesus, outros não aceitando a humanidade de Jesus, outros não aceitando a eternidade de Jesus. Por exemplo, o grupo chamado Ebionitas não aceitavam a divindade de Jesus, chamados Ebionitas. Não criam que Jesus era divino, criam que Jesus era só homem. E os docetistas criam que Jesus era divino e não era humano, que a natureza humana de Jesus era só uma aparência, mas na realidade ele não era humano. Então, ebionitas negando a divindade de Jesus, docetistas negando o quê? A humanidade. E os arianos, o arianismo, eles negavam a eternidade de Jesus. Os arianos, de onde vieram os testemunhas de Jeová, os testemunhos de Jeová vieram do arianismo, que nega que Jesus é eterno. Eles dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Presta atenção. Se você pegar a Bíblia dos testemunhos de Jeová, não sei se vocês têm, eu tenho essa Bíblia, eu tenho várias Bíblias. Então, se você pegar a Bíblia deles e for lá em João capítulo 1, verso 1, que nós vamos ler agora, vocês vão ver que a palavra Deus ali está com D minúsculo. Deus com D minúsculo? Existe Deus que não é Deus? Não. Ou é Deus ou não é Deus. Então, por que escrever falando do Pai, Deus com D maiúsculo, e falando do Filho, Deus com D minúsculo? Queridos, é ou não é Deus? Por quê? A Bíblia diz que Jesus é Deus, que se tornou carne, que se tornou um de nós. Então, o Evangelho de João foi escrito neste tempo em que as doutrinas erradas começaram a surgir e atrapalhar. Por isso João escreveu para mostrar que Jesus é Deus. Por isso ele começa o Evangelho dele diferente. Capítulo 1, verso 1. Leia comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo não só estava com Deus, ou seja, com o Pai, mas também ele era Deus. A palavra Deus, ela é coletiva, igual a palavra família. Existe família de uma pessoa? Não. Família envolve a existência do pai, da mãe, dos filhos. Então, a família divina é formada por Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus é uma palavra coletiva. No hebraico, Deus é Elohim. E o im, no hebraico, é o plural. No hebraico existe o singular, existe o dual. Dual é quando são duas pessoas. Em português, não existe o dual. No português existe o singular e o plural. Tá certo? Mas no hebraico tem o singular para uma pessoa, tem o dual quando são duas pessoas e o plural que é mais de duas, ou seja, no mínimo 3. E a palavra Elohim, que é Deus no hebraico, está no plural. Ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, mas que forma uma família. É uma palavra coletiva. Deus se revela através do Pai, Filho e Espírito Santo. Há pessoas que dizem, eu não creio no Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não crê na Bíblia, porque a Bíblia está cheia da expressão Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para negar isso. Agora, como é Deus? Isso nós não sabemos. Como é o Espírito Santo? Nós não sabemos, mas a Bíblia revela Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso aqui no capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo. Na língua portuguesa, verbo é ação. Andar, caminhar, amar, pegar, fazer, tudo é ação. Verbo é ação. Então, a ação da divindade é o Deus Filho, é Jesus. Ele é a ação. O Pai, Filho e Espírito Santo planejaram a criação, mas quem executou a criação foi o Filho, porque ele é a ação da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo planejaram salvar o homem pecador, mas quem executou o plano da redenção? Quem morreu na cruz? O Filho. Ou seja, ele colocou em ação o plano da salvação. Por isso estamos salvos, porque alguém realizou, executou a salvação. E foi o Filho, que é chamado de o Verbo da divindade, que é Deus, porque faz parte da divindade. E aqui diz o verso 2. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que existe no céu ou na terra, ou nas galáxias, ou nos sóis, tudo que foi criado, quer no céu, quer na terra, tudo foi criado através dele, do Verbo, que é Jesus. Isto não é claro? Isto não é convincente para você crer que Jesus não é somente homem? Jesus não é somente Deus e Jesus não é somente homem. Jesus é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Ele veio para revelar o Pai. E aqui diz que ele fez todas as coisas. Verso 3 deixa isso muito claro. Leia de novo o verso 3. Todas as coisas. Todas são todas. Não exclui nenhuma. Os anjos foram criados por Jesus. Os planetas foram criados por Jesus. As estrelas e os sóis. Tudo foi criado por Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Como é que ele foi criado, se nada foi criado sem ele? Ele é o criador de todas as coisas. Como dizer que ele foi criado? Não, queridos. Jesus é eterno com o Pai. Eterno com o Pai. Ele, na eternidade, não tinha humanidade. Lembrem-se, na eternidade, Jesus tinha só a divindade. A humanidade ele recebeu quando encarnou e nasceu da Virgem Maria. Quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, então ele recebeu uma natureza humana, tornou-se homem. Mas como Deus, Criador dos céus e da terra, ele já existia antes. É isso que João está falando aqui. Leia agora o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele tinha vida inerente. Só Deus tem vida inerente. Por exemplo, você tem vida, você está respirando, você tem vida. Mas você não tem vida inerente. Essa vida você recebeu de Deus. Eu não tenho vida em mim mesmo. A minha vida depende de Deus. Agora,
Pai, Filho e Espírito Santo têm vida inerente, vida em si mesmo. Por isso, no verso 4, diz aí, é o verso 4? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui está falando de João Batista, o precursor de Jesus, primo de Jesus, aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. João Batista, aquele que era primo de Jesus. Veja aqui, o verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Foi João Batista que, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não confundam João Batista com João. João, o discípulo amado, é o autor do Evangelho de João e o autor de Apocalipse. João Batista, ele era primo de Jesus e morreu decapitado. Foi ele que batizou Jesus, mas logo mais ele morreu e ficou só Jesus. Ele só preparou o caminho para Jesus. E então o verso 7 está dizendo que ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, não é? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. O verso 8. Ele não era a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, que era Jesus, não é? E o verso 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A verdadeira luz que veio ao mundo e que ilumina todo o homem. Todo lampejo de inteligência, todo lampejo de conhecimento, de sabedoria, vem de Deus. Nós temos inteligência, mas ela vem de Deus. Toda luz, toda iluminação que você recebe vem de Deus, porque aqui está dizendo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, todos os seres humanos. Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que João aqui está falando que o mundo não o conheceu? Porque o matou. Eles crucificaram Jesus na cruz. O mundo foi feito por meio de Jesus Cristo, ele é o Criador, e ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu, não o reconheceu como o Criador dos céus e da terra. E o crucificaram na cruz. Estão vendo aí o testemunho de João? O verbo estava no mundo, o verbo é Jesus, não é? Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está claro isso aqui? Tem alguma dúvida de que o Jesus Cristo, o Filho, Deus Filho, é o Criador? Não, está muito claro aqui. E o verso 11, veio para o que era seu, ele era judeu, veio para o que era seu, para o seu povo. Mas o que diz o verso 11? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo judeu disse o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos queria livrar a vida de Jesus. Pilatos disse, eu não vejo nele crime algum, mas Anás, Caifás, os líderes judeus, gritavam, crucifica-o. E a multidão começou a gritar, crucifica-o. No meio daquela multidão que gritou, crucifica-o, tinham muitos ali que tinham comido dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou. Muitos ali viram os milagres realizados por Jesus. E agora eles estavam sendo levados pela multidão, por demônios, movidos por demônios, eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E agora vejam o verso 12. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E eu digo, aleluia, aleluia e aleluia. Este verso 12
dou glória a Deus pelo verso 12, porque aqui diz que, embora ele tenha sido rejeitado pelo seu próprio povo, o verso 12 diz, mas aqueles que o receberam. Você recebeu Jesus como seu Salvador? Quero ver a mão. Quantos receberam Jesus como Salvador? Aqueles que o receberam como Salvador, o que aconteceu com eles? Deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja o privilégio de ser feito filho de Deus, filha de Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Queridos, nós éramos ovelhas perdidas, mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados pelo bom pastor que é Jesus. E pelo sangue de Jesus fomos perdoados. E pelo sangue de Jesus fomos batizados e tornados novas criaturas. Nos tornamos filhos e filhas de Deus. Você, quando nasce da mamãe, é um nascimento físico. Você não é filho de Deus. É somente o nascimento carnal. Você se torna filho e filha de Deus quando aceita Jesus como Salvador. É o Espírito Santo que leva você até Jesus. É o Espírito Santo que convence você de nascer da água e do Espírito, que é o batismo. É o Espírito Santo que dá convicção de que você está errado, que você é pecador. É o Espírito Santo que dá o arrependimento. Entende? É o Espírito Santo que leva você a confessar os pecados, pedir perdão para Deus. É o Espírito Santo que gera em você uma natureza que você não tinha. Eu e você só tínhamos uma natureza carnal, pecaminosa, que já nascemos com ela da nossa mãe. Mas o Espírito Santo gera em você uma natureza que não tínhamos, a natureza santa, espiritual, de Jesus. Jesus tem uma mente santa, e o Espírito Santo pega a mente de Jesus e coloca em você. Você que ama Jesus, o Espírito Santo está. Quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, alguma coisa está acontecendo. O Espírito Santo está transferindo, presta atenção nisso. Quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, coisas que você não vê estão acontecendo. O Espírito Santo está baixando o arquivo da mente de Jesus e colocando o arquivo da mente de Jesus na sua mente. Ele baixa esse arquivo pesado chamado mente de Jesus. É um download. Já ouviram a palavra download? Quando você baixa um arquivo através da oração, através do estudo da Bíblia, o Espírito Santo vai implantando em você a mente de Jesus. Isso não é feito em um dia, ou numa semana, ou num mês. É no dia a dia, pela comunhão. Por isso é importante você não deixar nenhum dia sem comunhão com Jesus, porque esse download celestial, esse processo de baixar a mente de Jesus e colocar no seu HD, olha aqui, ó, a nossa mente, o nosso cérebro é um HD, que Deus quer implantar aqui o arquivo da mente de Jesus, para que você comece a pensar como Jesus, agir como Jesus, amar como Jesus, a reagir diante das provocações, reagir como Jesus, porque o Espírito Santo baixa a mente de Jesus e implanta aqui, ó. Morre o seu eu e Cristo prevalece na sua mente. Você se torna um Cristo ambulante na rua, porque você fala como Jesus, você fala de Jesus, você só pensa nele, você dá testemunho dele, então é um representante de Jesus caminhando pelas ruas. Mas quem faz esta obra? O Espírito Santo. Então, queridos, aqui diz no verso 12, e eu dou glória a Deus pelo verso 12, mas a todos quantos, Deus não coloca limites, todos que quiserem, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Jesus, você não é sobrinho de Deus. Em Jesus, você não é neto de Deus. Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto, Deus não tem parente. Deus só tem filhos e filhas. Ou você é filho e filha de Deus, ou você não é nada de Deus.
Deus só tem filhos e filhas. Mas como é que eu posso ser filho e filha de Deus? Você tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Tem que nascer gerado pelo Espírito Santo, que é o nascer da água e do Espírito. E o seu nome entra para o livro da vida. E nós somos filhos e filhas. E nós olhamos para Deus como nosso Pai. Olhamos para Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso conselheiro, nosso protetor, nosso tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Que privilégio, meu querido irmão, minha querida irmã, de sermos filhos e filhas de Deus e vivermos como filhos e filhas de Deus, representando o nosso Pai. Por isso nós amamos a lei do nosso Pai, porque é do nosso Pai. Quem não é filho e filha de Deus não consegue amar a lei do Pai, porque não é filho do Pai celestial. Primeiro você tem que, antes de você amar a lei do Pai, você tem que se tornar filho de Deus. Então, você passa a amar a lei do Pai. Quem não ama a lei do Pai é porque não é filho, não é filha. O que vem primeiro? O amor à lei de Deus ou o amor a Jesus? O que vem primeiro? Amor a Jesus. E em Jesus você é gerado através do Espírito Santo. Então vem obediência a Deus, amor à lei de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Quando você aceita Jesus, você não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. O verbo é o Deus Filho, o Criador dos céus e da terra. Ele se tornou homem. Nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos aqui, morreu por você e por mim, ressuscitou, subiu ao céu, está lá para interceder por você. O Deus que você adora não está morto, ele está vivo. Ele intercede por você no céu, é o nosso mediador. E ele vai voltar para buscar você, sabia? Ele vai voltar para buscar aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue. Cristo nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Você é de Jesus. Amém? Amém. Deixe-me orar com você nesse momento. Você que aceita e abraça Jesus como seu Salvador pessoal. Você que em Jesus Cristo se torna filho e filha de Deus. Você dá glória a Deus, porque Jesus Cristo nos foi dado como Salvador. E o Espírito Santo nos foi dado como santificador, para implantar em você a mente santa de Jesus. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Pai querido, porque o Senhor é Deus. O Deus Pai enviou o seu Filho, Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. E ele se tornou um de nós, membro da família humana, e não se envergonha de ser membro da família humana. Mas Jesus Cristo nos elevou a uma posição honrosa de filhos e filhas de Deus. Obrigado, Pai querido, pelo Espírito Santo que em nós habita. Pelo Espírito Santo que em nós implanta a mente obediente, mente santa de Jesus. Derrama o teu Santo Espírito sobre mim e os meus irmãos e aceita o nosso louvor e a gratidão pela salvação em Jesus, e é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.